Então tá bom. Boa Vamos, tarde, o pessoal tá chegando, né? verdade. Vamos, ó, por enquanto a Isso. gente está. Entramos uns minutinhos antes também, né? Para a gente Isso. já ir testando o áudio, testando o vídeo, né? Pra ver se tá tudo Vamos esperar uns certinho, a minutinhos pro luz. pessoal. Exatamente. Vamos esperar uns minutinhos, o pessoal ia entrando Vamos, aí. E aí, vamos. enquanto isso, tá tudo bem? Como é que tá a família? Tudo bem, graças a Deus, né? Em isolamento, trabalhando muito, né? Verdade. Porque essa situação, esse novo deixou a gente meio novo mesmo, né? Totalmente. É bem por aí. Mas enfim, tá bom. Nosso trabalho tá firme e forte, estamos conseguindo aí acredito eu, né? Atender as necessidades e expectativas dos nossos clientes. Estamos aqui firme e Verdade. forte, né? Exatamente. E aí o importante é que, mesmo nesse período, né, a gente tem inovado, tem trazido algumas situações aí para atender os Exatamente. nossos clientes nesse período, né? Sim. Temos feito, a gente vai falar sobre isso hoje, né? Mas a gente tem feito Tá. bastante assembleias virtuais, né? Muitas, Digitais. muitas, muitas com bons resultados, com bastante Sim, segurança. verdade. Estamos conseguindo fazer com que os clientes tenham a sensação de que aquele produto é legal, que está dando resultado. Está sendo muito bom, né? Verdade. Todas essas experiências novas está sendo muito bom. A empresa muito preocupada com todos os clientes, com toda a metodologia de trazer segurança para todo mundo. Sim, É um trabalho muito bacana. muito legal, né? Muito legal. Isso. E a equipe, como é que tá? Tá indo bem? Estamos todos muito envolvidos, né? Porque mesmo distante, a gente sente que as pessoas precisam estar próximas de alguma forma, em algum sentido, né? Sim, Então, isso que a gente tem tentado, estar cada vez mais próximo do cliente. Hoje, a preocupação maior do grupo todo, eu não digo isso só por mim, acredito eu que falamos em nome de todos da Habitacional, a gente não se preocupa só com o bem, eu digo, o bem patrimônio, né? sim, Hoje, eu sinto que desde quando tudo isso começou, até o histórico de tudo isso que vem acontecendo, nós estamos muito preocupados com as pessoas, né? Bem-estar, a saúde, a segurança, eu sinto muito isso, né, sim. do nosso grupo. Isso eu vejo que dá um resultado bastante positivo, né? É verdade, verdade. Faça isso, estamos na nossa oitava Oitava, live, né? né? Pois é, Legal. todas Muito elas legal. relacionadas desde o início, né? Falamos sobre jurídico, falamos sobre RH, falamos sobre o financeiro, falamos sobre lixo reciclável, Verdade, falamos verdade. sobre saúde no tocante à psicologia, e a última foi com o Dr. Celso, que também achei que foi bem bacana. Foi bem Falamos bacana. aí, Nossa, falamos uma ele tem uma técnica didática incrível. assim muito legal, né? Sim, Muito. A forma sim, de comunicação dele é impressionante, assim, formidável. Fiquei sim, impressionado assim. Eu não o conhecia, tinha visto outras lives que ele participou, já tinha uma noção, né? Mas parece que na nossa ele estava muito à vontade, né? E isso sim, facilitou sim, e trouxe de forma bastante didática as informações para os nossos sim, clientes e sim, achei que foi seguidores aí. muito bom. E além das Verdade. lives, as parcerias que nós Sim, fizemos ao longo desses 4 meses, vamos colocar assim, sei. né? Fizemos parcerias com um aplicativo de refeição, produtos para pet, aquele programa de saúde lá do sistema de saúde para os funcionários, também para condômino, foi muito bacana. Sim, E esse último que a gente lançou ontem, que foi o PicPay, né? verdade. Muito legal aquilo. Já tem muita gente me ligando, perguntando, mas eu achei muito bacana aquilo, né, doutor? Sim, muito legal. Porque você possibilita, né, as pessoas, por mais que nesse momento, né, de crise todos estão com dificuldade, né, mas de repente numa situação dessa você precisa ter um fôlego, né, para de repente parcelar o seu condomínio, você tem essa possibilidade. E ainda por conta dessa parceria que nós firmamos lá, tem o cashback de 10%, né? Então, ou seja, Sim, você paga e ainda ganha um benefício aí, né? exatamente. Em Então, créditos para assim, você utilizar em outras plataformas lá na própria PicPay, né? é isso Muito mesmo. legal. Isso só fortalece essa nossa base, essa nossa intenção, né? Que é Verdade. cuidar do nosso bem maior, que hoje eu acredito que sejam as pessoas, né? Com certeza. Bom, face Vamos a lá, isso, então? né? Vamos É, começar a nossa demos oitava os 5 live. minutinhos aí, né, para o pessoal ir entrando, para dar tempo do Isso. pessoal conectar. Isso, uma boa Então, vamos tarde a lá. todos, sejam todos muito Boa tarde. bem-vindos. Hoje eu estou aqui com essa ótima companhia do Dr. Jackson, que vai falar aí sobre
essa nova questão jurídica aí do momento, né, que nós estamos vivendo. Há umas 2 semanas, mais ou menos, que esse assunto está em curso, né, doutor? Isso, Nós já exatamente. No dia disponibilizamos 12. um, já disponibilizamos um material no site e hoje aí nós Sim, vamos falar um pouquinho sobre isso e aí algumas sugestões, formas de como poder conduzir o dia a dia do condomínio, certo? exatamente. Certo. Bom, Perfeito. dentro deste contexto, doutor, vamos falar um pouquinho da questão inicial, né, da lei, né? O que isso tem de positivo para os nossos clientes, nossos síndicos e para os condomínios. Perfeito. Então, só trazendo um histórico, né? Essa lei, né, é chamada lei da Pandemia, né? Ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 12 de junho, né, de 2020, né? Naquela oportunidade, né, nós tivemos a reflexão com relação ao veto que foi dado pelo presidente com relação à parte do condomínio, né? E essa lei é importante destacar que ela traz uma série de inovações, né, e situações que são transitórias, né, e emergenciais, exatamente para serem aplicadas nesse período de pandemia, né? Não é uma exclusividade do Brasil, né? Nós tivemos outros países também que adotaram procedimentos parecidos, com legislações, né, específicas para esse procedimento, para esse período. Né? Temos exemplo da própria Alemanha, né? E também lá no passado, na época das guerras também, não que isso era comum, né? Mas isso de certa maneira já aconteceu. E o Brasil agora, né, agindo dessa mesma forma, através do Congresso Nacional, né, foi discutido isso, né, na Câmara e no Senado, foi levado para a sanção do presidente e no dia 12 de junho, né, foi publicada no Diário Oficial da União essa lei da pandemia. Na parte Certo. do condomínio, né, que é o que nos traz aqui atrás, debatendo e discutindo com os nossos clientes aqui e seguidores, nós tivemos 3 novidades, né? Certo. Uma delas relacionadas à possibilidade aí já prevista e agora estabelecida nessa legislação de você fazer as assembleias As por meios assembleias virtuais, né? virtuais, sim. Está A sendo questão, muito legal, né, doutor? verdade, Toda a nossa equipe está muito preparada com relação a isso. Eu mesma já fiz assembleias com prédios de grande, 300 unidades, e o sim, resultado foi muito bacana. O sim, sim, próprio setor de integração, o Roberto, fez a instalação, se eu não me engano, de verdade. três empreendimentos e também foi um Sim, sucesso, também de né? grande complexidade, volume Isso, alto de unidades e exatamente. foi com sucesso. Nesse ponto, a gente tem duas opções, né, Isso, para oferecer para os nossos clientes: a assembleia a virtual, né, que é através do nosso sistema, onde existem abertura, cadastramento, eleição de presidente, deliberação dos tópicos, ou seja, ela tem uns dias aí para poder acontecer a assembleia, início, meio, fim, né? Fizemos várias e também todas com sucesso mega, foi muito boa. sim. E essas através do Zoom ou outras Hangout, plataformas. Meeting, Isso, Skype, né? Que a gente, isso, na prática, a gente tem classificado de 2 formas. A assembleia virtual, que a gente fala que é essa do sistema mais estático, né? Onde aí certo, você estabelece todo um cronograma, né? De primeiro de inscrição dos exatamente. moradores, posteriormente a possibilidade de você fazer ali os debates, né? Esclarecer as dúvidas, né? Então a gente está falando num ambiente aí, como eu falei, estático, né? Então você estabelece 1, 2 dias para as inscrições, depois para os debates e esclarecimentos, né? Depois de feito, né, superada esta etapa, você parte então para o período de votação, né? Tudo através do Certo. sistema, né? Você não Uhum, tem ali aquela interação visual, né? Não tem o vídeo, né? certo. Mas Uhum. você tem ali a interação que é perfeita, acontece, Perfeita. funciona muito bem Sim, através do chat, né? sim, A gente sim, tem tido também um bom retorno dos clientes, né? E também ali de forma segura, né? Você atesta e verifica o próprio procedimento de votação, né? Porque sim, ali sim. no sistema, né? As pessoas para se cadastrar, para se habilitarem, né? Para entrarem no sistema, né? No ambiente da Assembleia, elas têm que ter um cadastro prévio, né? Tem que Certo. estar ali com login e senha, onde você tem habilitação. E aí tudo que a pessoa faz ou deixa de fazer fica registrado, né, no próprio sistema, através da identificação do IP, e a votação acontece da mesma forma, né? Então, ao Exatamente, final, exatamente. você tem ali registrado quais foram os votos, as manifestações, e por fim é promulgado aí o resultado da Assembleia. E eu Né? percebi que isso gerou em alguns clientes, no início, né, da história, uma insegurança. Ah, mas qualquer um entra, qualquer um vota, qualquer um faz, qualquer um acontece. Não, né? Isso. É extremamente seguro, né? Mesmo que o cliente tenha, o condômino tenha 3 cadastros, não, somente um vai poder votar, Isso, somente um vai exatamente. poder manifestar
as suas dúvidas, né? Exato. Tem a Ou questão seja, da própria participação também de procuradores, de inquilinos exatamente, também, né? Que mesmo o inquilino tendo um exatamente, cadastro, ele participa, mas não é habilitado a votar, né? Então exatamente. a gente consegue controlar tudo isso através do sistema, né? Sim, sim, E o que é mais importante é que até no mundo pré-pandemia, né? Era uma ferramenta que existia, né? Em algumas determinadas situações elas eram utilizadas, né? Mas a gente tinha ainda muita dúvida com relação à validade jurídica desse ato, né? sim. Porque até então, qual que era mais ou menos a visão do judiciário? Para que você estabeleça de forma segura, né, a realização de assembleia em ambiente virtual, é necessário ter a previsão expressa na convenção. Sim, E isso a gente sabe que em 99% dos casos não não existe, até tem. porque muitas convenções são da época que nem existia a internet, né? Sim, sim, E sim. aí, com a pandemia, né, no primeiro momento, qual foi a reação do próprio judiciário? Né? Em função do regime de excepcionalidade, né, o próprio judiciário já vinha, né, demonstrando e acolhendo que admitiria a realização de assembleia nesses ambientes durante esse período da pandemia. Né? Mas aí a gente Exatamente. estava numa situação de entendimento. Né? Então dependeria do juiz que fosse analisar aquele caso, né, e verificar a veracidade e a validade do ato. Agora, né, com a aprovação, né, e com a publicação dessa lei da pandemia, aí você afasta completamente qualquer tipo de alegação de ilegalidade, né? Porque a lei é clara, né? Até 30 de outubro, todas as assembleias que forem realizadas no ambiente virtual, né, tendo Virtual, início do dia isso. 20 de março até o dia 30 de 31 de outubro, outubro. elas têm total validade, né? E o registro dos votos tem exatamente a mesma autonomia e a mesma validade do voto presencial. Tá? Exatamente. Então, É nesse isso aí. período, a gente liquida e mata tudo isso. Né? Então, aquilo que no passado, teoricamente, tinha uma certa dúvida com relação à legitimidade e validade, com a lei agora, com a lei da pandemia, você limita isso. E só deixando bem claro, registro da ata de uma forma bem tranquila, os cartórios estão Sim, aceitando toda a perfeito. legitimidade possível para esse produto Exatamente. estar acontecendo, né? Isso, Então, mesmo antes da lei, né? Porque a gente já, desde o início, né? Acho que foi sim, acho que inclusive na Aptacional, acho que você foi a primeira, sim, foi a primeira gerente que fez uma sim, assembleia em ambiente virtual, acho que logo em sim. meados de março ainda, né? Foi. Mesmo quando você nem tinha decisões da justiça ainda, quando você nem tinha o projeto de lei ainda discutido no Senado, nós já fizemos assembleia nesse ambiente, Sim. a ata foi registrada, né? Não teve, Tranquilamente. tranquilamente, não tivemos Sim, incidente e problema algum. sim, sim. Né? E Ou aí, seja, tratando isso, pode falar. Ou seja, nós estamos. Esse produto é de extrema segurança. O síndico, se Exatamente. tiver alguma dúvida, algum medo, né? Porque existe medo. Eu, na Sim, primeira, sim. fiquei tremendo, óbvio, né? Existe segurança, consulta tua equipe de atendimento, seu gerente. O importante é o planejamento da coisa. Perfeito. Uma assembleia muito bem planejada, muito bem preparada, nós Isso. podemos garantir já, sob exemplos, né, de que vai dar certo, de que a coisa é tranquila e que não haverá problema nenhum aí no futuro, questões jurídicas, né? Perfeito, exatamente. E aí a lei da pandemia liquida essa questão aí. E também, Exatamente. né, dentro desse ambiente de uma assembleia no ambiente virtual, a gente também tem a possibilidade de a gente fazer do que a gente chama de assembleia ao vivo, né? Certo. Que é através dessas plataformas Zoom, Hangout, Meeting, ou até o próprio Zoom, né, o próprio Skype, né, onde você pode fazer essas reuniões em ambiente ali também virtual, né, e aí a dinâmica da assembleia é outra, né, Sim, porque aí ela é muito parecida com aquela assembleia presencial, né, presencial, né? exatamente. A única diferença é que ao invés de você estar reunido ali num ambiente físico, né, Presencial, num certo. salão de festas, né, garagem ou qualquer que seja o ambiente, você está num ambiente virtual, né? E Exatamente. também é importante, né, deixar claro que mesmo nessas duas situações, né, o que é imprescindível, né, é que o edital seja claro, né, seja expresso, Contenha todas exa a organização, né? A forma que vai acontecer, e né? isso Isso, estabeleça ali de forma bem específica o ambiente que vai acontecer a assembleia, né, inclusive com uhum, link, né, para que as pessoas tenham condições de entrar ali no ambiente da assembleia. Né? é isso E no mesmo. ambiente da assembleia, o procedimento é bem parecido com o que a gente tem numa assembleia física, né? Então, Sim, ao invés de ficar o assistente que normalmente fica nas nossas assembleias, ali na porta do salão de festas, recepcionando as pessoas, colhendo assinatura no livro de presença, né? E verificando a veracidade da legitimidade da assinatura, etc., os nossos assistentes ficam no ambiente virtual ali recepcionando as pessoas que vão entrando, né? exatamente. Que Perguntando vão se verificar. está tudo ok com relação ao nome, Exatamente.
tratando também com bastante cuidado alguns pontos específicos, a gente não expõe isso para todo mundo. No momento em que a gente Isso, encontra algum problema, a gente vai para o chat, que existe essa possibilidade também, né? Então conversa, ó, existe algum problema, enfim, você, né, com relação à titularidade ou mesmo à adimplência. verdade. Então, dá para fazer, no mesmo expediente, dá para fazer a assembleia com bastante segurança, isso eu garanto. Sim, com certeza, né? E aí, até atendendo aqui, ó, tava acompanhando aqui os nossos comentários, Patrícia, você vê que a Andréa Arantes, ela coloca aqui, ó, não gostei da assembleia virtual, tenho preferência pela assembleia online, né? E aí, Certo. realmente, vai do perfil, né, do condomínio, né, do perfil dos próprios Sim, condôminos, né? sim, E como sim. disse a Andréa aqui, a questão da preferência mesmo, né? Mas o que é mais importante é que a legalidade de ambas as É a reuniões mesma. É. é a mesma. Como experiência, eu diria o seguinte: no momento em que você precisa fazer uma assembleia, o interessante seria você conversar com a sua equipe, né, síndico, gerente de atendimento, com base no seu público, ver qual que é a melhor alternativa, qual a melhor forma que você pode fazer, né? Perfeito. Então, vocês entendem qual é a melhor necessidade e a partir daí começa o planejamento, das duas formas, Exatamente. né? Exatamente. Como fica a Porque lista de presenças da Assembleia Online? Estão perguntando aqui para gente, doutor. então, a lista de presença no ambiente virtual, aquele via sistema, o próprio sistema já gera isso para a gente de forma automática, né? Certo. Inclusive, Uhum. os próprios condôminos têm acesso a esse material. Na hora que você entra no ambiente da Assembleia, você acessa, você se cadastra e está lá no ambiente, você tem condições de clicar e saber quais são. Você tem ali a lista de inscritos. Então, você Exatamente. consegue acompanhar quais são os seus vizinhos, né? Os seus colegas, né, que estão ali presentes nesse ambiente virtual. Então, na Assembleia virtual via sistema, o próprio sistema nos gera a lista de presença. Nessas Certo. assembleias que a gente faz, né, via plataformas online, Zoom, né, etc., como que funciona? Nós temos o controle de todas as pessoas que estão ali. Né? Então, assim, o Exatamente. assistente, né, como você mesmo atestou aí, verifica, né, quem é, e daí, até mesmo para facilitar, né, a própria dinâmica da assembleia, a gente pede que a pessoa coloque o número do apartamento e o primeiro nome dela, Exatamente. né, Então, para dentro ali você, do name. no sistema virtual, você saber quem é quem, né? Exatamente, Exato. exatamente. Uhum. E aí, ao final da reunião, né, como as reuniões, né, inclusive todas elas São que nós fizemos gravadas. até hoje são gravadas, né, Uhum. ao final da reunião, o presidente, junto com a secretária, fazem, né, eles elaboram essa lista, né, atestando exatamente o número das unidades, né, e tem a inscrição ali de que a pessoa estava presente no ambiente virtual. Exatamente. E só para elucidar um pouco mais, o nosso sistema do Zoom, por exemplo, né, não é aquele período, né, porque o Zoom ele é limitado, quando é o gratuito Ah, sim, sim, sim. ele tem um período pequeno, acho que é 40 minutos, Isso, né? isso. Isso, nós, Com a empresa assinatura, não. isso, com Exatamente. assinatura que a gente chama de business, você tem tempo ilimitado aí, Exatamente. Só, da só para realização da vocês terem uma assembleia. ideia, nós fizemos uma assembleia 2 semanas atrás de 5 horas. Sim, Entendeu? E foi tudo bem, assim, sim, ficou gravado, vai lá para o site. Às vezes verdade. não vai direto para o site porque é muito pesado, né? Sim, Como exemplo dessa que eu estou dizendo. Mas aí eles criaram lá uma forma de caminhar, de colocar no ambiente e o condomínio entra lá e tem acesso a todas as informações, a tudo que ficou gravado. Ou seja, perfeito. mais seguro ainda, né? É verdade. A gente tem uma perguntinha aqui, Patrícia. Deixa eu ver, voltou, Aqui, ó, deixa eu voltar. destituição de síndico pode ser virtual? Claro. A legislação é clara. A assembleia no ambiente virtual, ela tem a mesma legitimidade e validade de uma assembleia na forma presencial, na forma física. Então você pode Certo. perfeitamente fazer a destituição num síndico de maneira virtual, lembrando que aí você traz, né, aquela prerrogativa que tem no Código Civil, né, onde para a destituição do síndico você precisa ir que a Assembleia seja convocada com, no mínimo, né, um quarto, né, da assinatura Uhum. do restante, né, ou naqueles casos específicos, né, a gente tem algumas convenções que estabelecem outras condições para Sim, convocação de Assembleia, como, por sim, exemplo, o Conselho tem legitimidade para convocar a Assembleia, né, ou então, certo, no caso, até mesmo mediante uma intervenção judicial aí. certo. Doutor, se nós não formos mais falar aí sobre a Assembleia, o pessoal está perguntando bastante aí com relação às flexibilizações, aberturas e flexibilizações. Perfeito. Que é Opa, algo que também a gente vem, sim, a gente vem tratando bastante, sim, né? sim, Porque sim, com a própria flexibilização, né, que tem acontecido, né, do poder público, das atividades, né, comerciais e de serviços em geral, né, com a abertura dos shoppings, do comércio,
há uma pressão muito grande, né, sobre os membros Esse é do o corpo caminho. diretivo, do síndico, né, para que ele também faça, né? Sim, Até porque é o se a gente caminho. for contar em dias, né, a gente está indo para o 100º dia, né, de regime Sim, de quarentena, né, de sim, isolamento social no estado de São Paulo. Então sim. está ficando cada vez mais difícil, para não dizer De impossível, você segurar. manter as pessoas Sim, confinadas dentro dos apartamentos, né? sim, sim. Há cerca de 30 dias atrás, a prefeitura em nota, né, não foi decreto, não foi nada, né, mas o prefeito da cidade de São Paulo em nota, né, deixou claro e expresso, né, quando ele deu o decreto daquela primeira flexibilização dos escritórios e do comércio, deixando claro que no caso dos condomínios, né, cabe aos próprios Caberia, condôminos exato, decidirem exatamente. como, É. né, O que quando a e de gente que fez forma vai ali? acontecer essa flexibilização. E, Logo lá no comecinho, o que que nós orientamos os clientes? Primeiro, entender qual era a situação da comunidade dele, né? O que que a comunidade queria. Porque eu exato, acredito que o governo não fez uma coisa macro, porque condomínio é micro, cada um tem a sua vida, né? Então, dentro desse contexto, o exatamente. que que nós orientamos os clientes? Vamos fazer uma enquete, vamos saber se é isso mesmo, se vai abrir agora, qual área vai abrir agora. O primeiro passo, né? Isso. Entender o que que a sua comunidade queria. E aí, dentro, sabendo o que que cada uma queria, Sim, se necessário fosse, tomar a decisão, ou se necessário fosse, partiria para a Assembleia. exatamente. Então vamos lá, em termos de legislação, a gente não tem nenhuma legislação que proíba, né? E nem que de maneira expressa determine que o síndico faça a abertura das áreas comuns. Né? Então essa Certo. flexibilização não tem lei que fale isso. Em nota, a prefeitura deixou claro que os condôminos é quem definem a situação de cada condomínio. Né? Então, dentro desse Exatamente. contexto, o que acontece? Cada condomínio, como você disse, tem a sua história, tem o seu Sim, perfil, né? E sim. assim, não é porque o condomínio pode flexibilizar e abrir que ele deve, né? Então aí realmente Sim, cabe ao síndico, né? Amparado aí juntamente com o seu conselho, né? Verificar o perfil, porque a gente tem casos, né? Que mesmo até hoje os condomínios mantêm todas as áreas fechadas, porque de sim. repente tem uma comunidade muito grande, né? De Muito pessoas grande, na exatamente. da situação de risco, uma impossibilidade de você controlar de maneira segura o uso, né, destas áreas, né? Então tem Sim, uma série de fatores que realmente, né, determinam aí o que o condomínio vai fazer com relação a essa flexibilização, tá? exatamente. Qual o Então a caminho que ele vai tomar, flexibilização, exatamente. exatamente, na parte legal, ela pode acontecer, cabe ao síndico, né, e ao corpo diretivo aí definir. Como Tomar a você melhor disse, ação, né? Para a sua exatamente, comunidade. Uhum. exatamente, como você disse, no primeiro momento a gente tem utilizado também bastante desse expediente lá na habitacional, né? A gente pode ouvir a opinião dos clientes através de enquetes, Sim. né? Então, porque através da enquete é que você vai ter um primeiro termômetro do que os condôminos estão esperando, né? O que eles estão Uhum. desejando, né? Qual o Qual é a anseio deles com sensação, né? relação à Exatamente. utilização das áreas, Uhum. exatamente. Aí, posteriormente, com base nas informações que foram trazidas na enquete, o síndico se reúne com o corpo diretivo, estabelece algumas regras para, né? Algumas regras a serem definidas para a utilização desse espaço, porque não é Que porque são todo aqueles mundo quer que protocolos da abre, segurança, exatamente. exatamente. Sim, Aí, sim. os protocolos de segurança cabe ao síndico e corpo diretivo definirem, né, principalmente para que proporcionar a utilização de maneira segura de todos os condôminos, Exatamente. Eu queria né? só fazer E um aí, só como complemento. exemplo, pode falar. O nosso sistema ele está tão preparado para isso que, por exemplo, vamos abrir academia. Vamos abrir academia por família ou por condômino. Você pode, através do sistema disponível na habitacional, entrar e fazer sua reserva, assim como salão de festa. O Sim, meu filho quer usar a brinquedoteca. Tá bom, vamos liberar a brinquedoteca mediante horário. Quer seja isso. academia, quer seja brinquedoteca, ou seja, uma total preparação justamente para poder adotar esse tipo de abertura, Exatamente. né? Exatamente, exatamente. E dentro desse protocolo que a gente tem acompanhado, né, cada condomínio tem realmente o seu perfil e tem a sua Sim, característica. Mas, em sim, geral, o que a gente tem percebido, né, com mais frequência no caso das academias, né, utilização de 1 hora, né, sim, por exatamente. morador, né, Por limitando-se morador ali, ou família, né? Isso. limitando-se naqueles ambientes pequenos a membros de uma mesma família, né, de um mesmo apartamento, ou naquelas academias maiores, até o próprio Dr. Celso tinha falado sobre isso, né, um ambiente de 4 metros Manteram quadrados, 4 isso, metros quadrados por pessoa, né, se tem academia de exatamente. 20 metros, Sim, teoricamente você pode ter ali de 4 a 5 pessoas, ainda que sejam de sim. famílias diferentes.
de forma Exatamente. segura, né? Então, mediante reserva, né? Áreas abertas e externas, aí realmente fica mais fácil, né? Você Sim. possibilitar o uso de maneira segura, né? Playgrounds, né? Externos, parques, bosques, Quadra, né? né? Uma Quadras, vez né? que é Isso aí aberto é mais tranquilo, né? você consegue, né? E aí, o que realmente na parte da flexibilização, o que em todos os condomínios que a gente administra e da assessoria aí, o que todos, por enquanto, ainda mantém fechada, são aquelas áreas de única e exclusivamente ambiente social de festividade, né? De Salão de festividade, festas, exatamente. churrasqueira, esses ambientes ainda continuam fechados. Doutor, tem uma Esse não pergunta tem aqui como abrir por legal. enquanto. Embora um dos nossos colaboradores aqui já respondeu, só a enquete não há necessidade de assembleia, ou seja, a enquete bastaria para o síndico poder definir alguma coisa? Em, em tese, sim. Se ele se sentir seguro, né? Fez a enquete, 90% dos moradores querem abrir a academia, a quadra e o playground, né? O síndico, de maneira se sentir seguro com relação a isso, ele tem autonomia, né, para sozinho definir a abertura desses espaços, tá? Certo. Agora, nesse ambiente, se porventura ele perceber que há uma certa animosidade interna, né, que de repente ele, como gestor e administrador, nota que se ele sozinho decidir, com base única e exclusivamente na enquete, ele vai trazer uma desarmonia, aí ele chama a Assembleia, porque Aí aí a chama a decisão da assembleia. Assembleia é soberana. Exatamente, é isso mesmo. Até ela perguntou, foi a Ivana, também acho que foi. E se na enquete Patrícia? ficar meio a meio? Oi, tô aqui, doutor. Oi? Tô aqui. Ah, será? Tá, Então tá me tá bom. ouvindo? Deu uma. Tá? Tô ouvindo bem. Então, Tá. vamos lá. A mesma que fez a pergunta até perguntou: e se a enquete ficar meio a meio? Aí vamos partir para uma Aí vai assembleia. para a Assembleia. Eu, como Exatamente. síndico, aí eu não tenho dúvida. Se a enquete ficou meio a meio, eu levaria para a Assembleia. Ou então, se a enquete ficou meio a meia, e no ambiente que eu tenho no meu condomínio, eu como gestor, percebo que eu não consigo possibilitar o uso de maneira segura, aí prevalece a vida. Né? Então, aí Sem eu, como sombra de síndico, como dúvida. gestor, ainda que eu tenha metade dos moradores querendo abrir, como eu tenho outra metade que não quer, e eu percebo que eu não vou conseguir fazer isso e possibilitar a utilização de maneira segura, aí eu vou pela medicina e pela vida e mantenho fechado e pronto, acabou. Sim. Em preservar a O que vida é sempre em primeiro lugar, né, doutor? exatamente, exatamente. O que é Perfeito. importante nesse momento, né? Como é um momento excepcional, que a gente tem debatido muito com os nossos clientes, é transparência em primeiro lugar. Então, tudo que o Sem síndico dúvida. for fazer ou deixar de fazer, ele sempre comunicar aos moradores, né? E o que é importante é, sempre que ele perceber que, de alguma forma, qualquer atitude que ele possa tomar vai causar uma desarmonia, né? Um desentendimento interno, ele tem poder de vetar, tem poder de fazer prevalecer o que o bom senso impera no local aí. E é importante deixar isso bem claro, né, doutor? Porque no momento em que saiu essa lei, ficou um pouco essa dúvida, Sim, né? porque na verdade não foi a maior dificuldade não foi nem a questão da lei, né? Foi a questão do Uhum. veto, né? Certo, Porque, certo, isso. porque originalmente o que acontece? Originalmente no projeto de lei que foi aprovado e foi para a sanção presidencial, nós tínhamos o artigo 11, né, que estabelecia ali algumas condições que dava poderes excepcionais ao síndico, né? Então esse artigo 11, o que ele falava? Que nesse regime, né, de pandemia, né, de março até outubro, os síndicos, excepcionalmente, né, e adicionalmente aos poderes que ele já tinha atribuídos por lei no artigo 1348, ele tinha três situações que ele poderia atuar. Né? Então, ele poderia impedir, proibir festividades, né, e receptividades dentro das unidades. Né? Uhum. O uso, ele poderia proibir o uso da garagem por terceiros, né, e a questão das obras. Então, ele deixava claro, esse artigo 11, que o síndico poderia. Né? Então, dava o poder expresso para o síndico. Uma vez que houve o veto, né, desse artigo, no primeiro momento, a sensação foi, então o síndico não tem poder nenhum. Né? Então, o síndico não tem mais poder de atuar nessa situação. Mas, na verdade, é o contrário. Né? Sim. O que o artigo 11 trazia, ele só reforçava essa condição de legitimidade. Né? Mas aí, né, devido à justificativa que foi apresentada, né, pela presidência da República, a justificativa foi que estava vindo excessos. Né? Então, por conta disso, foi vetado esse artigo 11. Mas não é por conta desse veto, que, né, como nós colocamos naquele aviso, agora pode tudo. Não, por quê? Nós já temos as regras gerais que estabelecem e dão legitimidade aos síndicos de atuarem nessas situações, né, principalmente para garantir a segurança, né, de toda a coletividade. Sim, Né? Que nós exatamente. temos aí
principalmente no próprio artigo, né, 1348, né, e também nos demais, nas demais situações, principalmente no 1336, onde ele estabelece de forma expressa que são deveres dos condôminos, né, eles devem utilizar a unidade autônoma dele, desde que eles não prejudiquem, né, o sossego, a salubridade ou a segurança dos demais. Perfeito. Né? Então, dentro do que já estabelece o próprio Código Civil, o síndico tem legitimidade para atuar. Exatamente. Vai até de encontro aqui o que a Neuza, uma síndica nossa, está perguntando. O corpo diretivo, se não tem segurança em abrir as áreas comuns, pode continuar com elas fechadas? É sempre Pode. visando, exatamente, sempre visando a saúde. Tudo depende Pode, da característica de cada condomínio, né? Se Pode, dá para perfeitamente. abrir com os protocolos de segurança, vamos em frente. Se não dá, vamos segurar e vamos esperar uma próxima etapa, né? Esperar Exatamente. a coisa, num geral, melhorar, né? Acho que é isso, né? Exatamente. Tem uma outra perguntinha aqui também, na linha do que a Neuza perguntou, questionou aí, Patrícia, que é se cabe ao síndico a definição das regras. Sim, no primeiro momento ao síndico. Né? Porque assim como aconteceu lá no início, que ele tinha legitimidade para fechar as áreas comuns, né? Hoje ele é quem estabelece as regras. Né? Sim. Os clientes nos perguntam, né, muitos modelos de regra, o que a gente tem orientado, né? O que diz a Organização Mundial da Saúde, no geral, e etc. Né? Isso. Então, é basicamente Distanciamento, isso, né? Distanciamento, máscara, utilização álcool em de gel, máscara, exatamente. higienização, Exatamente. o Inclusive, todo revezamento. esse material nós enviamos para todos os nossos clientes o uso obrigatório da máscara, que existia uma dúvida relacionada a isso. Então, acho que isso já está bem estabelecido. Né? Os equipamentos de segurança, que são sanitização, enfim, tudo aquilo que a organização estabelece, é isso que a gente tem passado para os clientes. Sim, né? exatamente. Dentro da característica de cada um, exatamente isso que a gente tem adotado. Né? Exatamente. Certo. De maneira segura. E eu vi uma perguntinha aqui, Patrícia, sobre prestação de contas, né? E eu não lembro quem me perguntou aqui. Deixa eu procurar aqui. Me perdoa, mas de qualquer forma, o que importa é que ele está acompanhando, ele vai ver a resposta. O que é importante, realmente, né, esse regime especial e diferenciado que nós tivemos, que foi aprovado agora, ele permite, primeiro, a assembleia em ambiente virtual, né? Dá legitimidade aos votos, né? Ele traz uma situação também, de certa maneira, inédita, em que ele estabelece lá que, em não sendo possível, né, você fazer a assembleia no ambiente virtual, que automaticamente estão prorrogados os mandatos dos síndicos, né, que venceram a partir do dia 20 de março, né, e que vão até o 30 de outubro. Até de outubro, isso. Vão até 30 de outubro, tá? Então, assim, a gente tem essa condição. Só que o que é importante nesse caso da prorrogação do mandato do síndico? É importante os condomínios estarem preparados para demonstrar, né, e provar o porquê que não foi possível fazer de maneira virtual a assembleia, né? Porque o espírito do legislador ali foi o quê? Privilegiar a assembleia em ambiente virtual. Não é que ele falou assim, não, então a partir de agora está tudo prorrogado. Não é isso, né? Então ele trouxe, né, essa inovação, né, e está privilegiando, né, as assembleias no ambiente virtual. Em não sendo possível, os mandatos ficam prorrogados até 30 de outubro. Né? Então, a grande dúvida que a gente tem aí é exatamente essa questão da prorrogação. Quando isso acontece? Então, quando isso acontece? Quando eu demonstrar que seja porque eu tenho um número muito grande de unidades, tem uma coletividade que não tem acesso, né, de maneira segura ao ambiente da assembleia. Exatamente, uma série de outras coisas. E mesmo nessas situações, né, com relação a essa parte da prestação de contas que nos questionaram aí, a legislação também estabelece de forma expressa que, em qualquer que seja a situação, o síndico está sujeito à prestação de contas. E se ele não fizer, ele tá sujeito à destituição. Tá? Então não é que o síndico ganhou um super mandato, agora até 30 de outubro eu posso fazer o que eu quero. Não, né? O que a legislação trouxe. Se você não conseguir fazer em ambiente virtual, o mandato está prorrogado. Mas isso não quer dizer que você pode fazer o que você quiser. Você continua sujeito, né, e obrigado a prestar conta para os demais condôminos. Não, até porque, doutor, falando dos nossos produtos, dos nossos serviços, a gente presta para os nossos clientes, a gente presta conta diariamente. Sim. Né? A pasta digital, ou seja, fechou o mês, o conselho vai receber a pasta digital, a pasta vai estar à disposição no site, o condômino que tem acesso ao site, quem não tiver, a gente até convida a entrar no site, diariamente, ou seja, prestamos contas diariamente, mensalmente, nos boletos, então isso continua da mesma forma, isso exatamente, nada mudou, né? Exatamente. Os números estão lá, para quem quiser ver, eles estão à disposição. Exatamente. Né?
Certo. Patrícia, vocês, ó, tem uma perguntinha bem interessante aqui, ó, Ah, a respeito da Assembleia. A presencial? Dani, a Assembleia Isso. Presencial está proibida até dia Até dia 30 de 30 de outubro? 10? Não, Isso, não de tá. forma nenhuma. A Assembleia Presencial, inclusive, ela nunca esteve proibida, né? Mesmo antes, né, Exatamente. do dia 12 de junho, elas poderiam acontecer. O que Sim. acontecia, é o que era, havia uma recomendação para você evitar aglomeração de pessoas, né? Então, se de maneira segura, né, você possibilitar as pessoas a comparecerem de maneira presencial, né, nessa assembleia, você pode fazer sem nenhum problema, né? O que a gente tem acompanhado, inclusive, em algumas decisões, né, que nós já tivemos ciência que saiu no próprio Poder Judiciário, o que o Judiciário tem entendido, né? Que realmente você não está proibido de fazer a assembleia presencial, né? Mas eles têm incentivado que mesmo de maneira presencial, você também possibilite os condôminos a participarem de maneira digital, Virtual, exato. virtual, Exatamente. né? Então, alguns casos que nós acompanhamos em que os juízes reconheceram, né, a legitimidade do ato presencial, mas determinaram também que fosse possibilitado aos condôminos que não quisessem acompanhar de maneira presencial fazerem de maneira digital também. Só entrando um pouquinho nesse meio, nós temos clientes, inclusive, que estão fazendo das duas modalidades, né, doutor? Isso, é uma Tá? novidade. A gente começou a fazer agora, Exatamente. 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 E Então, ou seja, qual foi o nosso movimento, né? No primeiro momento, parou, ninguém faz assembleia. Naqueles casos em que tinham situações urgentes, né? Tinham demandas ali que não podiam esperar, né? Ou eventual flexibilização, a gente começou a fazer de maneira virtual, né? De maneira digital. Aí nós isso. tivemos agora em 12 de junho a legislação que realmente aí Doutor? Oi? Ah, colocou uma pá de cal nessa discussão, então assim, até 30 de outubro elas são válidas, né? E aí nós tivemos agora também uma movimentação bastante interessante de clientes desejando fazer de maneira híbrida, né? das duas formas, exatamente. Até por Exatamente. tem muitos prédios que têm pessoas de idade que não têm essa condição da virtual, né? Então aí nós estamos aí nos preparando, Isso. nos organizando para fazer das duas formas, com Exatamente. todo o cuidado necessário, tanto dos nossos profissionais quanto a segurança do próprio condômino, Sim, né? Nós sim, estamos aí, nós já estamos prontos para isso. É por isso que nós falamos lá no início, o principal é a organização. De que exato. forma vamos fazer, de que forma a gente vai poder atender o cliente, né? Como é que a gente vai conseguir atender aquela necessidade, aquela característica. E é sempre isso que a Perfeito. gente está visando, né? Perfeito. E até para exemplificar essa assembleia em ambiente presencial, físico, nós Uhum, tivemos há cerca de 30 dias também nos nossos condomínios, que eles fizeram de maneira presencial, não teve uhum. assembleia digital, né? E como era eleição, o que, que eles fizeram? Eles estabeleceram um período maior para as pessoas, era num sábado, né? Então abriu a assembleia lá às 10 horas e deixaram aberta lá a urna com possibilidade de você votar através de cédulas das 11 até as 16 horas, para que exatamente a gente pudesse atender as recomendações de saúde, de distanciamento social, não aglomeração. E a Sim, assembleia aconteceu, foi um sucesso, o síndico foi eleito, está aí tocando a vida do prédio lá sem nenhum muito problema. legal, muito legal. Doutora Neuza está perguntando aqui para nós, uma das nossas síndicas, que a prefeitura, a partir de amanhã, vai começar a multar as pessoas que não estão usando máscaras na rua, né? Isso pode ser também praticado dentro do condomínio? Então, assim, na verdade é estadual, né? Tá, Aí fala na rua, né? Então, certo. assim, eu entendo que assim, o fiscal, né, até porque vai ser a vigilância sanitária quem vai fazer essa fiscalização e acompanhamento, né? Uhum. Então, no ambiente do condomínio, né, não dá para a gente estabelecer de maneira absolutamente segura de que isso não vai acontecer, mas eu não vejo como acontecer isso. O fiscal Uhum. entrar dentro do condomínio e multar os moradores que estão ali dentro do prédio. Ou seja, não é o condomínio que vai multar, e sim Não, a o lei, o condomínio não. órgão. Tá, Isso, ok, exatamente. É a ok, vigilância sanitária quem vai fazer essa fiscalização. certo, muito bem. Doutor, a gente pode falar agora um pouquinho sobre obra dentro desse contexto da flexibilização? Podemos. Perfeito. Perfeito. Tem É, muito. Oi, muito. tem. Não, pode. Oh, é que eu mexo aqui, ele volta tudo. Dentro de. Opa, doutor? Saiu. Saiu, Oi, você saiu. doutor? Saí? Eu. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho. Ó, enquanto você Oi, entra. Opa, desculpa, voltou, fica desculpa, tranquilo. desculpa. Voltou. Na mesma linha da flexibilização, né? O pessoal tá, eu também, inclusive, é bom, eu tenho uma assembleia sobre isso. Inclusive, a assembleia Sim. vai ser mista, viu, doutor? Ah, é?
Eu estarei lá no condomínio para ajudar o síndico, farei a Perfeito. apresentação, isso. E o pessoal está falando muito sobre isso, né? Obras, Tá. obras, o que que a gente orienta aí o pessoal nesse sentido? Então, obras, vamos lá. O regime da quarentena entrou final do mês de março, né? Certo, Num primeiro exatamente. momento, a opinião de todos os especialistas e da própria justiça em geral era o síndico tem autonomia, tem que atender às recomendações, está proibido 100%, não tinha quem isse contra esse entendimento. Inclusive, naquele primeiro momento tivemos condôminos que eram contra, né? Uhum, A esse estabelecimento dessa regra de proibição, buscaram o judiciário, perderam. Então, o judiciário estava bem fechado nessa situação de que o condomínio tem legitimidade e pode proibir as obras no condomínio, inclusive dentro das unidades, né? Isso é uma faculdade, né? Não é uma determinação, né? Ou seja, então, naqueles casos, mesmo nesse primeiro estágio, condomínios que dentro da história, né, do próprio perfil do empreendimento, entendiam que podia ter obra, estava acontecendo sem nenhum tipo de problema também. Com o passar do tempo, com as sucessivas, né, prorrogações dos regimes de quarentena, assim como aconteceu com a própria entendimento do poder público com relação às atividades comerciais, né, e de prestação de serviço, no condomínio também esse movimento aconteceu, que o que está lá fora vem aqui para dentro também, né? Esse é um uhum, movimento natural, né? Até porque, em termos de legislação, a atividade da construção civil, ela foi enquadrada como atividade essencial. Né? certo. Então, Uhum, desde o primeiro momento, não estava proibida, assim como os uhum, supermercados, as farmácias, quem trabalhava na construção civil podia perfeitamente prestar o seu serviço sem nenhum tipo de problema. Então, esse movimento de flexibilização acabou migrando para dentro dos condomínios, né? Então, num primeiro momento, até os próprios moradores, né, que aceitavam, né, essa determinação do síndico, não, tudo bem, por 30 dias eu vou parar, só depois desse período eu volto a tratar sobre isso. Então, o que aconteceu? Os próprios condomínios perceberam a necessidade de eles, de certa forma, atenderem ao desejo desses moradores. Né? Então nós tivemos casos de condomínios que fizeram reuniões, né, fizeram enquetes, né, ou até mesmo assembleias, onde aí, né, o próprio condomínio estabeleceu as regras de flexibilização, né? E esse entendimento, né, e essa posição, ela vem sendo refletida nas próprias decisões judiciais, né? Então se você for analisar as decisões mais recentes de 30, 40 dias para cá, o judiciário tem acolhido o pleito dos condôminos que desejam fazer obra nas unidades, naqueles condomínios que ainda haviam proibindo, né? Então, dentro desse conceito, o que a gente tem recomendado aos nossos clientes? É sempre melhor você buscar o entendimento interno, né? Onde aí você, eventualmente, possibilite as pessoas a fazerem a obra com algumas regras específicas, certo. para você também atender o anseio de quem está ali dentro do ambiente do condomínio. Então, a gente tem presenciado bastante a questão de você limitar o número de prestadores de serviços, limitar os horários das obras, ou então até mesmo de atividades, né, que provoquem ruído excessivo, né? Até porque Ou o até pessoal está mesmo, todo em home office, né, doutor? Então, para exatamente, um ajudar o outro, né? Ok. exatamente, né? Ou Uhum, até mesmo, né, você estabelecer a proibição da utilização de determinados equipamentos em determinadas horas. Então, sei lá, uhum. das 10 às 14 horas, ou depois das 14, você não pode usar martelete ou outro tipo Martelete, de das atividades mais ruidosas, né? Então, certo. com relação à obra, é, assim como a prefeitura já tinha falado com relação à flexibilização, que cada condomínio deve buscar o entendimento, né, e estabelecer a sua regra, é o que acontece na parte das obras também. Tá? Certo. Agora, assim como acontece na questão das áreas comuns, no conceito de obra, o síndico também, assim como, né, na questão da flexibilização, ele tem poder de eventualmente Para poder proibir estabelecer a melhor, ou proibir ou estabelecer as melhores regras para o as seu melhores condomínio, né? condições. Certo, Exatamente. E aí, certo. havendo muita divergência, dúvida, chama a Assembleia e aí a Assembleia determina. É isso aí, muito bem. Ou seja, para as duas coisas, o mesmo caminho, né? Isso, O primeiro passo é entender a demanda da comunidade dele, né? exato. Qual é a expectativa? Se a expectativa for, por assim, liberar, preparar os protocolos de segurança, planejar os protocolos de segurança para, se for liberar, implantar esses procedimentos, né? E se realmente houver alguma dúvida, alguma divergência, aí partimos para a Assembleia, o meio virtual, que também está sendo super válido. Né? Verdade. O pessoal Patrícia, pergunta bastante a questão. Oi, de perdão, obra? doutor. Não, tem uma De obra, observaçãozinha aqui, não, máscara, não, não, bem legal aqui. A Cristina Brolio, ela coloca assim, que acredita que em prédios comerciais a adoção comerciais. da Assembleia Virtual e Digital, né, permitirá uma maior presença de participação e que ela veio para ficar.
Cristina, eu acho que não só nos comerciais, acho que até mesmo nos residenciais, né? É o que a gente tem discutido, inclusive nas nossas reuniões que a gente faz lá na habitacional, a gente já está se preparando para isso, porque assim, até outubro é certeza que as assembleias virtuais podem acontecer. Mas e depois de outubro? Depois de outubro você não tem o reconhecimento legal. Mas é muito possível que esse movimento de você fazer as assembleias virtuais, até pelo sucesso que a gente tem tido nas nossas reuniões lá na habitacional, é um movimento que também nos residenciais provavelmente veio para ficar. Né? E esse movimento até mesmo da assembleia híbrida, eu acho que é uma condição bem legal, interessante, uma tendência. É uma tendência. Exatamente. Desse problema estamos aprendendo novas fórmulas. Sim. Vamos tirar o mundo, de bom. Né? Exatamente. O mundo, Vamos tirar de bom que de ruim estamos passando. Basicamente isso, né? Exatamente. Vamos lá. O pessoal fala bastante de máscara, a gente já falou por aqui, né? Que o condomínio não tem poder de multa, quem tem é a prefeitura. Isso, né? Não, o poder de multa dessa multa estadual que foi estabelecida, né? Sim. Porque agora o nosso governador, né? Acho que foi ontem, né? Estabeleceu lá por decreto que quem for pego na rua sem máscara está sujeito a multa de R$500. Exatamente. E os estabelecimentos comerciais, né? Que não observarem, né? Essa regra da utilização de máscara estão sujeitos a multa de R$5.000. Então, essa multa, né? O condomínio não tem direito de aplicar. Ok. Tá? Isso daí não. Só para ficar bem claro. Doutor, tem uma pergunta aqui. Doutor, não tem nenhuma lei que impede a assembleia virtual? Não tem. A legislação, nesse caso, ela era omissa. Certo. E aí agora nós tivemos aí, pelo menos até outubro, né, o estabelecimento da legalidade das assembleias virtuais. Certo. Bom, vamos lá. O que mais a gente tem aqui de interessante? Opa! Ele vai e ele volta. Opa, você saiu, Patrícia, de novo, hein? Opa! Oi, desculpa. Meu dedinho, ele vai para um lugar e vai para outro. Tranquilo. O que mais aqui a gente tem de... Eu vi agora, eu vi a questão de uma pergunta que surgiu aqui sobre o que fazer com um síndico que não está administrando bem, o que eu posso fazer. Profissional, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Então, vamos lá, vamos tratar primeiro do síndico normal, né? O síndico normal que não esteja esteja administrando convenientemente o condomínio, né? Isso, o que não é de maneira contratada, o síndico morador, vamos tratar assim, né? Então, mesmo nesse período, né, as assembleias podem acontecer e se os moradores entenderem que o síndico não está administrando de forma conveniente o condomínio, podem convocar, através de um quarto de assinaturas, a assembleia para destituição. No caso dos síndicos profissionais, a gente tem aí uma situação que é bem peculiar. Por quê? Em muitos casos, né, dessas escolhas desses profissionais, você tem a contratação ali, né? Tem um contrato de prestação de serviço, né? Onde você estabelece ali que, em caso de insatisfação, o condomínio pode rescindir o contrato mediante aviso prévio de 30 dias. E o que é importante, né? A própria BIC já passou diversas circulares também nesse sentido, é que na eleição desse síndico, né, profissional, é importante estabelecer na ata, né, e na assembleia essa condição de que a qualquer momento, né, o corpo diretivo, né, aí nesse caso formado, né, pelos conselheiros, podem, né, em verificando essa insatisfação com relação à prestação de serviço, rescindir o contrato deste síndico. Né? Isso é importante. Isso. Que exatamente saber como dispensar um síndico profissional que não atende às demandas do prédio. Por estar incluído na ata de assembleia 2 anos, se dispensar antes desse período, teremos que pagar multa. Obrigado. Fernando, eu teria que ver o contrato, né, para a gente estabelecer de forma segura isso, né? Até porque, em geral, né, você não tem, nos contratos que a gente acompanha, até porque a gente sempre tá vendo, né, e tá dando assessoria para os nossos clientes nesse sentido, você não tem essa multa por rescisão antecipada de contrato, não. Até porque são 2 caminhos. Uma coisa é a eleição de 2 anos. Isso. O mandato é de 2 anos. 2 anos. Agora, a prestação de serviço, não. Exatamente. Por isso que é importante. Exato. Por isso que é importante no ato da assembleia de eleição você estabelecer e dar poderes para os conselheiros rescindir o contrato desse síndico profissional a qualquer momento, né, mediante aviso prévio de 30 dias. Exatamente. Doutor, uma outra pergunta bacana aqui, ó. É possível impugnar uma assembleia virtual caso o condômino não tenha acesso à internet ou saiba como usá-la ou como usar essa ferramenta? Sim.
é possível, né? Por isso que aí, neste caso, é importante, primeiro, você deixar claro isso no edital, né? E também, nestes casos em que você tiver uma expressa manifestação de um condômino, dizendo que assim, olha, eu não tenho internet, não tenho telefone celular, não tenho como ter acesso no ambiente virtual, mas eu quero eu quero participar dessa assembleia. Se ele se manifestar expressamente antes da realização, aí, neste caso, a gente vai ter que aplicar a assembleia híbrida, que é o que a gente tem feito nesses últimos tempos. Ou seja, o prédio é obrigado a atender A essa disponibilizar. necessidade. Sim, Ok, sim. Sim, ok, sim. Porque bacana. assim como acontece em que o prédio é obrigado a convocar todos os moradores, o prédio é obrigado também a disponibilizar uma maneira de que todos tenham condição de participar. Certo. Tá? Agora sim, só para responder também, Pois não. complementando essa resposta. Uhum. Mandei o edital de convocação. O condômino recebeu. O condômino não se manifestou. Não impugnou, não fez nada. Nós tivemos a assembleia e depois da assembleia ele querer Aí impugnar, não, ele né? perde força. Ele perde Sim. força, porque aí ele vai estar, Tem que se manifestar antes, né? Sobre a exatamente, vai estar impossibilidade. contrariando exatamente. Certo, é isso mesmo, tá É certo. isso mesmo. Vamos lá. O pessoal fala bastante de máscara. Ah, tem uma pergunta aqui bacana, doutor. Tá. Essas novas leis pós-pandemia, né? Quem reiteradamente não as cumpre, o condomínio tem poder de multa? Sim. Sim, porque em geral, claro que assim, você não vai encontrar nas convenções, nos regulamentos internos, uma condição especial dizendo, ó, o condômino que não usar máscara na área comum vai ser multado. Isso você não tem, porque você não existia. Né? Certo. Mas dentro daqueles conceitos de regras gerais que a gente tem na própria convenção de regulamento interno, estabelece que o condômino é obrigado a atender, né, as decisões, as deliberações de assembleia e as decisões do síndico e corpo diretivo. Sim, Se for sim. uma decisão do síndico do corpo diretivo que tem que observar o uso das máscaras, né, o condômino, né, o infrator, pode ser enquadrado dentro desse aspecto da regra geral. E aí ser Certo, advertido e multado. certo. Muito bem. Isso para todas as situações. Certo, muito bem. Tá? Vamos lá. Ah, uma perguntinha bem legal. Mas a pessoa que tiver um celular pode participar da Assembleia Virtual? Sim, Se ela tiver perfeitamente. internet, Só né? tem que ter Só internet, ter no a rede da smartphone. internet. Exatamente, exatamente. Exatamente. Né? Vamos lá. Teve uma outra bem legal aqui. Se existe alguma lei que o morador só pode usar o elevador de serviço se estiver com lixo, PET, lei não existe. Né? O que existe com relação ao uso dos elevadores é a impossibilidade de você discriminar em função do sexo, raça, origem, condição social. Né? Isso você não pode ter essa discriminação. Mas não tem nenhuma legislação que determine que o morador com sacola, com compras, tem que utilizar o elevador de serviço. Essa regra vai estar na onde? Na convenção Na e no regulamento convenção, no interno. regulamento interno, né? Porque é Muito os bem. próprios moradores quem vão estabelecer a forma inteligente de utilização De desses utilização equipamentos. dos elevadores, exatamente, né? Ó, doutora, Exatamente. tem uma pergunta aqui. Cobrança de condomínio em atraso anterior e na pandemia. Em termos de legislação, não mudou Não nada. muda nada, né? Tá? Então, Exatamente. seja antes de 20 de março ou depois de 20 de março, o condômino que atrasar, né, de acordo com o que está previsto na legislação e nas próprias convenções, é sujeito a multa de 2%, juros de 1% ao mês e a correção monetária. Sim. Né? Agora, é claro que a gente está vendo um regime de excepcionalidade, né? Então, que a gente tem acompanhado muito, né, principalmente nesses 3 meses, né, que nós tivemos agora de março, né, até o mês de maio agora, uma forte tendência de negociação dos condomínios. Sim. Né? Mas não houve nenhuma determinação legal no sentido de que o condomínio deve ou não deve aplicar as regras. E agora a gente lançou aquela nossa parceria lá com a PicPay, né? Se alguém Exatamente, precisar usar, entra exatamente. lá, entra em contato conosco, aí toda a nossa equipe está pronta para poder atender, né? Show. Isso já é um Verdade, caminho a mais, certo? Muito bem. verdade. Ó, Patrícia, tem só, estamos até quase acabando o nosso horário, né? Mas ó, o Cristiano mandou Cristiano Pandolfi aqui, ó, que inclusive é um amigo. Mandou: seria possível o condomínio disponibilizar um computador, ou smartphone e internet nas dependências do condomínio para possibilitar a participação daqueles que não dispõem dos mecanismos necessários. Mas aí Né? entraria híbrida. Então, é o que a gente falou da híbrida. Aí entra Exatamente. híbrida, Então, né? assim, você tem duas condições, né? Ou você vai lá presencialmente e possibilita você, Exatamente. como gerente, né, como gestor ali, estar participando, É isso ou aí. certamente você possibilitar esse material aí para ele. O pessoal está perguntando Ah, aqui, é o Cristina, o que é PicPay? PicPay? Fala de novo aí, Patrícia. É uma parceria que nós firmamos com essa empresa, onde você pode parcelar o teu boleto de condomínio e ainda ganha um bônus.
né? O pessoal aí do Isso, atendimento pode te dar aí todos os detalhes. Nós começamos a veicular nas nossas mídias ontem, né? Então é uma coisa isso. meio que nova. Tá aqui, ó, aplicativo de pagamento online que gera cashback e retorno para utilização no app. Bem, Exatamente. Então, assim, qualquer boleto de condomínio ou qualquer boleto que você tenha, através dessa plataforma, você pode entrar lá no ambiente e fazer o pagamento desse boleto pelo próprio aplicativo, né? Utilizando o débito no seu cartão de crédito. Aí a gera Habitacional bônus. pensando, exatamente, a Habitacional pensando nisso, né, para facilitar a vida dos nossos condôminos, primeiro, a gente possibilitou você fazer isso através do ambiente lá da PicPay, parcelar o débito e ainda gerando o bônus de 10% em cashback que você pode utilizar lá em outras compras. Muito legal, muito bom. Legal? Alguma coisa Patrícia, assim para finalizar, doutor? não, Alguma acho que é isso orientação mesmo, né? geral, Só, macro? não, legal. Acho que tratamos bem aqui, né, as novidades que nós tivemos, né, com a lei da Uhum. pandemia, né, que foi publicado no dia 12 de junho, e só retomando quais foram as novidades que nós tivemos para os condomínios, né? Legalidade da Assembleia Virtual, né? Perfeito, Legitimidade do voto como se fosse de maneira física, né? perfeito. Nos casos em que você não pode, né? Você não tem condições de fazer ambiente virtual, os mandatos dos síndicos ficam prorrogados, né? Até Até, outubro, até 30 de outubro. outubro, né? Uhum. Lembrando que em qualquer circunstância, o síndico ainda continua obrigado a prestar contas, né? Sob pena Perfeito. de destituição. Né? E por último, né, aquela questão que mesmo, né, com aquele famoso veto do artigo 11, isso não quer dizer que vale tudo, que ou seja, a partir daquele momento o síndico não deixou de ter os poderes de atuação dentro do condomínio, ou seja, não, Certo. isso não acontece, como nós disponibilizamos aí para os nossos clientes no material que a gente mandou, né, pelos aplicativos, isso, assim, as regras gerais, né, de atuação da sindicância continuam, né, e em determinadas situações o síndico tem poderes tanto de continuar com as áreas fechadas, obras também e outras situações dentro do condomínio. E a nossa orientação da equipe de frente aqui, de condomínio, doutor Jackson Jurídico, e a gente de frente tenha dúvida, conversa com o seu gerente com Exatamente, certeza vai conversar com o doutor Jackson e vocês com vão certeza. encontrar a melhor maneira de poder resolver isso, porque cada problema é um problema, cada problema é uma Isso, pessoa, é uma comunidade. Então, o seu verdade. gerente vai estar 100% pronto a poder entender o seu problema, a poder verificar com o jurídico qual é a melhor alternativa. Coitado do seu Jackson, Exatamente. porque o que ele escuta de coisa. Não, e por mais que a gente tenha um entendimento geral de todos os nossos clientes, Sim, né? Cada condomínio vai ter sua história. Não é porque a solução exatamente. para esse condomínio deu certo que vai dar certo para outro. Porque a gente Exatamente está isso. vivendo um regime de excepcionalidade. Então, É cada muita dia é uma regra, novidade, né, muita doutor? É novidade. muita. A gente encontra muita coisa nova. Eu, particularmente, tenho, o doutor mais do que ninguém, que atende a todos, sabe disso. Mas a gente está aí para Exatamente. atender, para ajudar e para melhorar a qualidade de Perfeito. vida de todo mundo. É esse o recado que a Per- gente tem aqui de todos os adaptacional, né, doutor? Perfeito. É isso, Tá então. joia? Doutor, Então, muito lembrando, obrigada. o Oi. nosso material vai pro site, Vai né? para o Depois quem não site na conseguir acompanhar ao íntegra. vivo, pode ver na Não só íntegra, esse, né? as 8 lives estarão à disposição de todos. Todas as Maravilha. nossas parcerias também estão lá à disposição. O que cada um precisar, só entra lá. Se tiver alguma dúvida, conversa com o seu gerente. A gente está aqui para isso, para poder ajudar todo Per- mundo. Perfeito, Patrícia. Obrigado, viu? Doutor, eu que agradeço, Um viu? abraço. Uma Outra, até boa mais. Até tarde. a próxima, se Deus Sucesso quiser. para nós todos. Até a Para todos próxima. nós. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.